iniciar nossos trabalhos agora à tarde. Primeiro lembrete, não esqueça de assinar a ficha lá, porque o sorteio é só no final da última apresentação, né? E vale só para quem estiver dentro da sala, só quem estiver presente. Se não estiver presente, não vai ter receber. E eu vou passar aqui a coordenação para os trabalhos do professor Valves Queiroz, nosso médico professor da Escola de Veterinária da Universidade de Saúde do Ceará, e ele vai dar andamento a isso em nosso coordenador de mesa. Boa tarde a todos. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui mesmo, mas ele pediu que eu fizesse a intermediação. Então nós estamos iniciando a sessão de palestra da tarde. Lembrando novamente que no final vai ter o sorteio. E nós temos 3 palestrantes, um texto muito interessante. E eu vou pedir ao Dr. Francisco Rocha, que está aqui, apesar de conhecer de muito tempo. Ele é médico veterinário, mestre em nutrição animal pelo FMG, consultor técnico em agricultura em empresa no estado do Ceará. Eu acho que você foi o primeiro mestre, o segundo, deixa eu cuidar depois. Tá bom? Vou passar a palavra aqui, doutor Francisco. Bom, boa tarde a todos. O Bernardo falou, fez um pedido e eu tenho um segundo pedido a fazer, certo? Antes de eu me apresentar e apresentar o primeiro palestrante. Eu gostaria de que o pessoal dos celulares, vamos dizer assim, o mantivessem no modo, ou desligasse ou mantivessem no modo silencioso. Porque pela manhã a gente teve uma pessoa que atendeu o telefone, como o telefone tocou, eu ouvi, e daqui a pouco a pessoa começou a falar e tirou até a atenção das pessoas dos ouvintes, certo? Bom, então vamos dar início aqui ao nosso seminário, certo? Desse período vespertino. Eu fui convocado a fazer a mediação, a ser o mediador, e para nós não nos estendermos muito, eu gostaria já de iniciar chamando o primeiro palestrante, certo? E é o Dr. Ricardo Ito, certo? Ele é gerente nacional do setor de agricultura e de costura da empresa Vacinar. É graduado em Medicina Veterinária pela UFV em 1987. Foi gerente de produção da Granja Sai, que é produtora de ovos, dos anos de 87 até 1995. Foi gerente nacional de produtos aditivos alimentares para a avicultura na Rodia MRE, no período de 1996 a 1997, e tenho atuação em empresas de nutrição animal no Brasil e também no exterior desde 1997 até os dias atuais, certo? Então, é uma pessoa que eu já o conheço há bastante tempo, somos colegas de empresa, também sou representante da empresa Vacinar, na qual ele é gerente, e já o conheço há bastante tempo e prestem bastante atenção, porque é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, principalmente no setor de agricultura de costura. Ricardo, com você, por favor. Presidente, boa tarde. Doutor Francisco, na sua pessoa e no do Bernardo, eu agradeço o convite que foi dado para participar dessa edição do PECTONEST. E para mim é uma honra estar retornando aqui depois de alguns anos
já está participando aqui como palestrista, mas fiquei algum período fazendo trabalho em outras regiões e estou bastante feliz de estar voltando. Bem, o tema que me foi proposto é esse: postura comercial pós-pandemia, e como o período é relativamente limitado, eu vou tentar, dentro do período que me foi concedido, tratar do tema, seguindo uma agenda de uma breve introdução sobre o tema, relembrando um pouco o que é que mudou durante a pandemia, e então desenvolver na sequência algumas das sugestões que nós trazemos aqui, como então nos posicionarmos diante as mudanças que essa pandemia nos trouxe tanto na vida pessoal como profissional e das nossas empresas também. Como o público é bastante eclético, eu vou tentar exemplificar desde situações que se aplicam a pequenos produtores até produtores de médio e grande porte, e no final teremos então aí um espaço para perguntas e respostas. Bom, então eu vou retornar um pouco no tempo, num passado recente, trazendo alguns dados e fatos reais que acometeram o nosso setor. Então, vocês bem conhecem o setor também, tanto quanto eu, e esse quadro que eu trago aqui é a estatística do mercado de ovos no Brasil, publicado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Aqui nesse primeiro gráfico nós temos o alojamento das poedeiras comerciais a nível nacional. E como vocês sabem, houve um crescimento muito intenso nos últimos 10 anos. Se pensarmos que tínhamos um plantel alojado de pouco menos de 80 milhões no ano de 2010, em 2020, durante a pandemia, ultrapassamos 120 milhões, que representa um crescimento de 50% em 10 anos. Então foi um crescimento bastante forte. Em decorrência, então, do crescimento das aves, tivemos, então, o aumento também do volume de ovos produzidos, que atingiu as cifras aqui de mais de 50 bilhões de unidades produzidas. Se a gente verificar que se nesse período crescemos 50%, aqui crescemos mais de 50% em virtude das melhorias das tecnologias aplicadas no setor, seja genética, seja na parte de ambientes, instalações, modelo sanitário e tudo mais. E essa linha tracejada representa, então, o início do período da Covid-19, o período de pandemia que nós ainda vivemos de alguma maneira. Bem, se observarmos aqui o número de ovos produzidos, a gente observa que é um número maior do que o ano anterior, enquanto que o alojamento sofreu alguma redução, mas isso é porque as aves elas permanecem por ciclos longos, quase 2 anos, e aí, em decorrência então desse grande alojamento que aconteceu em 2020, nós temos ainda em 2021 um crescimento do número de ovos produzidos e atingimos então um recorde em termos de consumo per capita de ovos. Como o volume de ovos produzidos a nível nacional é basicamente para consumo no mercado interno, o Brasil exporta menos de 0,5% dos ovos produzidos, tudo isso é consumo por nós brasileiros. Então esse crescimento do consumo per capita foi muito intenso, e esse gráfico ele mostra a evolução de preço dos ovos na caixa de ovos do tipo restaurante no interior de São Paulo. Essa linha amarela é a linha que representa 2020, essa linha azul 2021 e a linha verde 2022, é este ano. Então, só para lembrá-los do que aconteceu com o preço dos ovos. Então, o preço dos ovos, no momento do início da pandemia ou das restrições impostas pela pandemia, tinha esse patamar de preço, continuou subindo, como historicamente sempre fez nessa época do ano, mas depois sofreu uma queda nos próximos 6 meses e começou a recuperar então, o seu preço a partir de setembro, outubro de 2020. Esse preço se sustentou por todo o período de 21 e aqui no ano de 22 continua ainda crescendo. Então, quem olha
tá? Só essa parte da foto, tá? Imagina que o produtor de ovo ganhou muito dinheiro, tá? Porque o brasileiro consumiu cada vez mais ovos e o preço desses ovos foi cada vez mais alto. Mas a realidade é que não. Tá? Durante esse período pandêmico, tá? O mercado de ovos viveu um verdadeiro paradoxo. Tá? E esse foi o resumo. Tá? Nós, como brasileiros consumidores de ovos, nunca comemos tantos ovos, também não pagamos, tá? Esse ovo a um valor tão alto e, ao mesmo tempo, o produtor perdeu dinheiro. Tá? E perdeu dinheiro porque todos os insumos tiveram os seus custos elevados. Os principais insumos, eles cresceram em proporção ao preço dos ovos de uma maneira mais intensa. E aqui dá dois exemplos. Esse é o preço do milho. Então, como é que o preço do milho comportou ao longo de 20, 21, 22 e o mesmo por farelo de soja. Tá? Então, se olharmos então a relação de troca, tá? Do que foi possível, tá? De se comprar em sacas de milho pela venda de cada caixa de ovos, ou a compra de quilogramas de farelo de soja vendido, comprado pela venda de cada caixa de ovos, a gente tem essas figuras. Tá? E aqui, nesse caso, quanto maior, melhor, tá? Porque a gente está aqui, no caso do milho, estamos comprando mais sacas de milho por caixa de ovo, mas se a gente verificar o que aconteceu no ano da pandemia, tá? É que nós nunca havíamos tido uma situação como essa. Houveram meses em que não se comprava uma saca de milho vendendo-se uma caixa de ovos. Algo historicamente nunca havia acontecido. Em 2017, por exemplo, comprava-se 3 sacas de milho por caixa de ovo. Ou comprava-se mais de 90 quilos de farelo de soja por caixa de ovo. Quando, nesse ano aqui de 22, comprou-se 40, 45 quilos de farelo de soja. Então isso mostra que houve um desequilíbrio muito grande entre custo de produção e preço de venda, o que fez com que houvesse então um desequilíbrio financeiro, econômico nas empresas produtoras de ovos. Qual foi a reação que houve em virtude disso? A reação foi uma tentativa de reduzir o volume de ovos ofertados. O mercado já não conseguia mais pagar pelo ovo. Então houve, a partir do final de 21, uma diminuição do alojamento. Hoje temos esse ano acumulado nos 5 meses 44 milhões, quando no ano passado já tínhamos 48, ou em 2020 53 milhões de aves alojadas. Muito bem, então isso mostra que daqui a algum tempo teremos uma produção menor de ovos em termos de unidades e quiçá então o equilíbrio econômico do negócio de novo volte a se estabelecer. O Ceará, nesse contexto, representa em torno de 5,3% de todo o ovo produzido no ano passado, o que dá ao Estado a 7ª posição no ranking em termos de volume de ovos produzidos. Bom, mas a ideia de trazer para vocês agora, então, alguma ideia do que toda vez que acontece alguma situação em que faz com que o equilíbrio econômico do negócio se altere, então o que é que podemos fazer da porteira para dentro? Da porteira para fora a gente tem uma limitação muito grande. O preço do produto, sejam os insumos utilizados para a produção, ou seja, o preço do ovo produzidos, todos nós que trabalhamos na indústria produtora de ovos temos que tomar decisões. Em alguns momentos a decisão é uma grande dúvida. E a verdade é que as decisões não esperam, elas precisam ser tomadas. Nem que seja a decisão de não fazer nada, mas é uma decisão que a gente precisa tomar a cada momento. Bem, infelizmente não pude assistir à apresentação do Renato pela manhã, mas eu imagino que ele tenha, na palestra dele de Agricultura 4.0, falado de todas as tecnologias então, que estão chegando ao nosso segmento e se tornando cada vez mais disponíveis. Então, imagino que ele tenha dito, mostrado para vocês uma série de tecnologias que estão cada vez mais sendo incorporadas.
Tá? E que as decisões, então, aquelas lá do slide anterior, aquelas dúvidas todas, elas estão sendo tomadas hoje cada vez mais, tá, por a inteligência artificial ou por todos os recursos, tá, de aprendizado de máquina, a internet das coisas, a análise dos dados todos que geram, tá, uma vez que são captadas por sondas, que geram toda essa possibilidade da tomada autônoma de decisões. Mas a realidade é que nas empresas avícolas produtoras de ovos hoje em dia, a gente não tem ainda esse sistema funcionando e tomando a decisão por nós. A realidade é que a decisão ainda depende muito de nós mesmos. Quando sentados, então, à frente do volante das nossas empresas, algumas já têm mais tecnologia incorporada, outras ainda nem tanto. Mas cada vez que nós embarcamos mais tecnologia, a verdade é que se torna mais fácil tomar as decisões, porque essas decisões elas são mais completas. Então essa é a analogia. Ora, se eu preciso de informações para tomar as minhas decisões da melhor forma possível, essas informações elas precisam vir de algum lugar. Mas a notícia boa para vocês é essa. Que não é preciso uma alta tecnologia para tomar as decisões. A gente não precisa esperar que toda essa tecnologia esteja disponível, porque sim, é possível tomar as melhores decisões com a base de dados que nós temos. Só é preciso usá-las de forma inteligente. Então eu vou comentar bastante sobre isso agora com vocês, porque a tendência é essa. É deixar de gerir uma empresa só por sentimento, só por achismo. Então, partindo dessa situação do eu acho que, para essa situação que diz que as evidências demonstram o quê? Porque dados e fatos, e analisei essas informações, eu tomo a melhor decisão. Bem, essa decisão, então, depende da análise de uma base de dados que nós temos. Então, eu vou falar um pouco agora, então, dessas duas etapas anteriores, de como analisar e de como, então, ter ou construir a base de dados que nos dá a condição de seguir em frente, então, até que a gente construa a melhor maneira de tomar a decisão. E esse é o caminho, é tomar uma base de dados, e desta base de dados, extrair as informações que gerarão conhecimento. Uma vez que eu tenho conhecimento, então eu posso identificar ideias e oportunidades que podem ser aplicadas até que eu tenha, então, a inteligência daquele negócio, daquele processo. Então, este é o ponto de partida, mas esse é o processo todo, então, que precisa ser realizado para que a gente chegue, então, nesta inteligência para o uso dessa informação para a tomada das decisões. E o que muda, então, com o uso inteligente dos dados? O que muda é isso. A gente deixa de praticar o que nós chamamos somente de agricultura de precisão, agora para uma agricultura de decisão. Porque, afinal de contas, precisamos definir, decidindo, então, como fazemos? Aumento o plantel, não aumento, com que linhagem, com que tipo de galpão, com que alimentação, enfim. Existem uma série de variáveis que vão fazer parte desse sistema, e uma vez que eu tenho então esse cenário, eu posso construir os cenários, estudar, analisar os cenários e tomar a melhor decisão. O que não mudou com pandemia ou sem pandemia é que a regra do jogo continua a mesma. Então as empresas avícolas precisam e é necessário que elas continuem buscando tanto desempenho como eficiência. O que eu chamo de eficiência é atingir as metas produtivas com menor custo ou maximizar o retorno sobre o investimento, e o que eu chamo de desempenho tanto em produtividade como em qualidade é então esse produto gerado pela aplicação das tecnologias no processo produtivo. No passado, quando
Dr. Francisco ia para o banco das universidades, era assim que a gente aprendia sobre produtividade e qualidade. Se a gente pudesse traduzir isso numa equação, talvez essa fosse uma que se prestasse. 45 anos atrás, 45 Então, produtividade e qualidade é a função de um somatório entre genética, nutrição, manejo e sanidade. É isso que nós aprendemos, é isso que muitos de nós até hoje ainda aplicam, de fato, então, quando nós vamos nas empresas da Então, nós temos esses fatores que eu chamo de técnicos e científicos como um dos principais pilares que sustentam então, tanto produtividade como qualidade na agricultura e postura. Então, além de genética, nutrição, manejo e sanidade, temos hoje outros pilares que se tornam cada vez mais importantes também, ganham importância. Impacto ambiental, bem-estar animal, segurança alimentar e assim por diante. Mas eu considero que esse pilar seja o pilar central, ainda como o grande pilar importante dos que sustentam a atividade. Mas na realidade eu não gosto de ver esses fatores como pilares, e eu gosto muito mais de vê-los assim, como os vetores que pressionam a atividade. E dependendo da maneira que esses vetores pressionam a atividade, é que ocorre, então, um efeito sobre o equilíbrio econômico. Então, quando alguns vetores pressionam de uma maneira mais forte, esse equilíbrio econômico ele muda de uma direção ou para outra, que representa uma maior ou menor rentabilidade quando ela existe. Muitas vezes as margens são negativas. Então, entendendo que esses fatores todos eles afetam o equilíbrio econômico, é que eu começo então o trabalho de identificar quais são os dados que eu preciso ter na minha base para que eu possa fazer análises. Então, aqui eu já começo a trazer variáveis não só produtivas, eu preciso de variáveis também econômicas para entender de que maneira que essas variáveis se interagem. E para mim não importa se os dados estão ainda em folha de papel que vem dos galpões, o número de aves que morreram, o número de ovos que foram produzidos, ou se já existe um aplicativo de celular que coleta essas informações. Quando eu olho uma base de dados, eu olho dessa maneira. Uma boa base de dados, ele precisa obedecer aos 5 Vs da base de dados. Quais são esses 5 Vs? Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Então eu começo a analisar minha base de dados para saber se eu tenho então, uma boa base de dados para que eu possa utilizá-la. E vale salientar que os dados por si não geram valor. Saber interpretar, analisar, extrair as respostas dessa base de dados é onde os gestores encontram valor. E tudo começa em fazer as perguntas corretas. Que pergunta? O que eu quero saber? O que é que eu preciso para que eu tome a melhor decisão? Que tipo de parâmetros eu preciso analisar, então, para que eu tenha essas respostas? Se eu sou uma pessoa da área de produção puramente, então eu vou olhar naturalmente muito mais as variáveis produtivas. Mas se eu sou dono da granja, me interessa saber da lucratividade do negócio, eu preciso então trazer parâmetros econômicos para que eu possa fazer análise. E assim, dessa maneira, quanto maior a complexidade do que eu quero retirar da base de dados, maior será a complexidade que eu necessito na entrada da base de dados. Que dados temos nas empresas produtoras de ovos? Vários. Então, comentei variáveis produtivas, econômicas, variáveis operacionais, outras variáveis que podem estar ou não relacionados com o resultado produtivo.
Então, o que fazer com os dados disponíveis, uma vez que eles estão ali na granja e estão, né? De alguma maneira, esses dados existem. Né? E uma vez que eles existem, então vamos aproveitá-los e utilizá-los da maneira mais inteligente possível. Então, didaticamente, eu divido dessa maneira as 4 principais análises da base de dados. A primeira delas é essa que eu chamo de análise descritiva. O que a análise descritiva me mostra? O que está acontecendo? Quantas aves eu tenho alojadas? Quanto morreu? Quanto comeu? Quanto tomou de água? Então tudo isso é uma descrição e normalmente está no dashboard ou no painel de controle. É aquela informação instantânea de quando estamos dirigindo o carro, por exemplo. Qual é a velocidade, qual é o RPM, o farol está aceso ou está apagado. É aquela informação daquele momento. A análise diagnóstica, eles nos informam por que isso aconteceu. Então a gente já começa a ter relatórios analíticos. Por que aquela mortalidade aconteceu? Aconteceu porque tem alguma outra variável que pode ter relação com esse aumento de mortalidade. E temos a análise então preditiva, que é o que é que vai acontecer. A agricultura, todos nós temos uma boa ideia do que é que vai acontecer se o lote saiu ruim na recria. O que é que vai acontecer com a produção de ovos se o início de produção foi mais precoce do que deveria. Então, o fato passado já nos dá, pela experiência que nós temos, já uma boa ideia do que é que vai acontecer. Então, são aqui as previsões, as regressões, as predições, aprendizado de máquina, que pode começar já a ser trabalhada e nos trazer essas informações de forma preditiva, quer dizer, no futuro. E a prescritiva, que é a quarta, o que é que eu preciso fazer a respeito agora? Então, por que a situação está assim, e foi causada por isso, e agora eu sei que isso vai acontecer, bom, agora a partir daqui eu tenho que fazer alguma coisa. Então, essas são as 4 maneiras de se trabalhar a base de dados, para que a gente tenha, então, o melhor cenário para tomar a decisão. Um exemplo, nós temos uma situação essa na produção, onde nós temos uma expectativa de produção, um estándar ou a meta da empresa, e acontece alguma coisa fora do que havia sido previsto. Então a pergunta é, o que aconteceu? Então, nesse sistema, nós temos uma base de dados que sai dele. Então, nós temos informação, por exemplo, do número de ovos, temos a informação da qualidade do número desses ovos, temos a informação que vem do lote de aves, como produziu, o que produziu, como produziu, quantos terços foi produzido, qual era a qualidade desses terços. Mas temos outras informações que entram no sistema. E aqui estão algumas delas, podem estar relacionadas então com esse fato. Pode ser nutrição, pode ser uma característica do lote, pode ser o manejo, o estado sanitário, o clima, enfim. Então existem várias variáveis que entram dentro do sistema e afetam então o resultado que sai dele. E o que torna a coisa interessante é que essas variáveis têm suas subvariáveis que, por sua vez, têm ainda as suas ramificações. Então, como o sistema é relativamente complexo, então entra a tecnologia para que toda essa base de dados seja trabalhada e nos transforme então, a base de dados em informação, em conhecimento, daquela forma que foi demonstrada anteriormente. Uma das primeiras perguntas a se responder, porque a base de dados é grande, é exatamente essa. Então, dentro dessas variáveis todas, quais estão relacionadas aos fatos? Tem várias relações. Por exemplo, essa que era de produção, ela poderia, não mostrei na atividade anterior, mas ele tinha aqui um aumento de mortalidade, tinha uma redução do consumo de alimento. Então, eu tenho outros indicadores que podem estar relacionados com esses fatos.
Tá? E a primeira tarefa é identificar se essas variáveis estão ou não correlacionadas com aquele fato que é aquele que eu estou estudando e tentando identificar. Tá? E são várias delas, tá? E além de serem várias, muitas delas se interdependem. Tá? Torna a coisa de novo bastante divertida. Tá? Bom, tá? Então é isso. Então, que variáveis estão relacionadas ao fato? Houve um fato, uma queda de produção, ao mesmo tempo houve uma queda no consumo de alimento, houve um aumento na mortalidade. Essas parece que estão bem relacionadas. Esse outro fato aconteceu no início, ele adiantou o início de produção, mas eu não sei se ele está relacionado. A verdade é que quando nós aplicamos modelagem matemática ou estatística nessa base de dados, começamos a identificar então o grau de correlação. Aí o grau de correlação em estatística se mede com o coeficiente R2. Quem está mais fresco com a estatística da universidade vai se recordar muito bem disso. Então o coeficiente de correlação de Pearson, o R2, é que mede então, o grau de correlação. Quanto mais próximo de mais correlacionado ele é. Infelizmente o slide não está bom, mas eu vou tentar facilitar a coisa para vocês. Eu tenho um gráfico aqui com duas linhas. Essa linha azul e essa linha vermelha. A primeira delas correlaciona o número de afogamentos com o consumo de sorvete. E a segunda, ela correlaciona o número de homicídios com o consumo de sorvete também. E é um gráfico lindo, porque a correlação é quase que linear. Isso são dados verdadeiros lá no oeste dos Estados Unidos. Então, mas, Ricardo, qual que é a correlação do número de afogamento com o consumo de sorvete e com o número de homicídios? Eu quero acabar com o homicídio de afogamento, pronto, eu baixo um decreto, está proibido, vai vender sorvete. Ele está muito correlacionado. Ele está muito correlacionado, mas não é causa e efeito. Qual é a causa que o sorvete causa para o afogamento? Ou qual é a causa do consumo de sorvete sobre os homicídios? Na verdade, eles estão todos relacionados, mas todos eles estão dependentes de uma outra variável que não aparece aqui, que é a temperatura, que é o clima. E essa é a explicação. Então, quando aumentam as temperaturas, fica calor, as pessoas tomam mais sorvete. Por conta do calor, eles vão mais à praia, entram no mar e morrem afogados. Porque também não está tão frio, sai mais das ruas. Maior chance de criminalidade é isso. Então, isso aqui é só para chamar a atenção de que muitas vezes uma maneira muito simplista de analisar a base de dados nos dá conclusões equivocadas. E é muito comum a gente ver esse tipo de coisa nas grandes, quando a gente testa uma nova genética, testa uma nova limitagem, testa uma nova ração, testa uma nova. Então, são várias variáveis que são colocadas em teste, e por conta de não entender como essas variáveis se comportam no sistema, algumas vezes tomamos algumas conclusões equivocadas como essa. E para quem gosta de estatística, gosta de base de dados, eu deixo aqui uma sugestão. Essa é uma publicação, não sei se existe em português, mas o título em inglês é esse, Como Não Está Errado, é o poder do pensamento matemático. Esse é o autor, e o que chama a atenção não aparece muito claro aqui, mas ele é das 10 leituras que o Bill Gates sugere, os 10 livros que o Bill Gates mais gostou. E por conta disso fiquei curioso e fui. E num dado momento ele conta a história dessa pessoa que se chama Abraham Walt, que foi uma pessoa que viveu durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Walt, ele nasceu na Bielorrússia, então na Europa. E ele era então matemático, ele era estatístico, era cientista, professor da Universidade de Viena. Como durante a guerra
as tropas nazistas invadiram aquela região. O Walt, que era filho de judeus, então ele foge da Europa e vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, então, ele se associa à Universidade de Columbia e se torna professor de estatística na Universidade de Columbia. E na Universidade de Columbia ele faz parte, então, de um grupo de pesquisadores de estatística. Quando chega as forças armadas americanas durante a guerra, ele traz, então, um trabalho para aquele grupo de estatísticos do qual o Walt fazia parte. Então, as Forças Armadas trouxeram a seguinte situação: olha, os meus aviões estão indo para combate e estão retornando com um monte de bala. Então, o inimigo vai e atira para tentar derrubar. Por conta disso, eu preciso melhorar então, a blindagem dos aviões. O problema da blindagem é que ele deixa o avião mais pesado. E o avião mais pesado ele fica mais lento, ele consome mais combustível, ele fica mais difícil de fazer as manobras, então se torna um alvo mais fácil. Mas também eu não posso deixar o avião sem blindagem nenhuma, porque os caras têm uma boa pontaria e estão acertando tiro nos aviões. E a informação que ele recebeu foi essa: falou, olha, é desta maneira que os aviões estão voltando. Ele dividiu o avião em porções e informou quantos tiros de bala, os buracos tinham por área, aqui está expresso em pé quadrado, da quantidade de furos que o avião voltar. Então perguntaram para esse grupo, onde é que eu tenho que colocar a blindagem, porque é do tiro. Então, num pensamento, poderia ser, eu vou blindar os onde estão acertando. Vocês acertam na asa, eu vou blindar a asa, porque a estatística é assim, eu vou colocar uma blindagem maior onde o número de tiros é maior. Essa poderia ser alguma posição. Mas o Walt disse exatamente o contrário. Vocês vão blindar exatamente onde não tem tiro. Porque esses aviões voltaram porque aonde eles acertaram, não derrubou o avião. Os que não voltaram, tomaram o tiro em algum lugar que não é esse daqui. Então blindem o avião aonde não tem tiro, ou tem menos tiro. Porque os que tomaram tiro nessas posições são os que não voltaram. E ele complementou: se vocês forem no hospital de feridos de guerra, vocês vão ver que tem muito soldado com tiro no braço e na perna. Você acha que eles estão lá em recuperação porque os caras miram no braço e na perna? Não é. Ele está em recuperação porque ele viveu, porque o que tirou, tomou o tiro no peito e na barriga, não está no hospital, ele está no cemitério, ele morreu. Então, de novo, é só para ilustrar as diferentes maneiras da gente interpretar uma base de dados para que a gente tome a decisão mais correta possível. Então, a partir de agora eu tenho alguns exemplos de como é que se aplica então toda essa análise de dados para tomar decisões econômicas, uma vez que o objetivo da empresa é ser eficiente economicamente, não só de forma da performance produtiva. Eu tenho os exemplos aqui agora, alguns mais simples, outros um pouco mais complexos, mas isso é só para solidificar esse conceito. Esse é um dado real que eu trago da América Latina. Foi uma das empresas que primeiro começaram a implantar esse sistema, acreditaram, investiram nisso. Essa empresa tinha esse tipo de instalações, galpões abertos, tipo Califórnia, onde eles tinham 5 colheiras Brown por gaiola e os seguintes resultados: semanas acima de 90%, quase 41 semanas, a viabilidade de 93,2%, pico de postura quase 96%, postura média de 82,6%, ovos por água largada 200 semanas, 358%, consumo de ração 158 gramas por ovo produzido, e foi o lote que fechou as 80 semanas de 2012. Essa empresa, ela então resolveu
alojar 6 aves por gaiola em alguns dos galpões desse mesmo lote. O que aconteceu? Quando essa ave extra ao adicional foi colocada, alojada em cada uma das gaiolas onde viviam 5, olha o que aconteceu. Semanas acima de 90 foi para 31, reduziram 10 semanas. A viabilidade reduziu em 1,7%. O pico de postura reduziu em 0,8%, a postura média reduziu em 3,13%, o consumo de ração aumentou 13 gramas por quilo produzido e o número de ovos por ave alojada então foi reduzido em quase 15 ovos. Todos os parâmetros produtivos pioraram. Todos. Então, nesse caso, o que diz enunciado aqui, que é uma maior densidade no período da mortalidade, menor de produção, produtividade média de ovos. Em consequência de pioras no número de ovos por alojar e na conversão alimentar. Qual decisão tomo diante desses resultados? Se eu olho só essa parte da fotografia e olho só performance produtiva, eu esqueço. Para com essa ideia, Ricardo. Colocar uma galinha a mais me deu muito prejuízo. Quando na realidade foi um pouco diferente. Quando nós levamos em consideração o preço de venda dos ovos, o preço de venda do esterco, o preço de venda das aves do descarte, a gente teve esse cenário aqui. Onde tínhamos 5 aves por gaiola e alojávamos 12 mil aves, agora eu coloco 14.300. Onde eu produzia 11.900 caixas de ovos, agora eu produzo 13.600 caixas. O meu faturamento salta de 677 para 777. O meu faturamento com descarte aumenta porque eu tenho mais galinha para vender. O meu faturamento com esterco aumenta porque eu tenho mais esterco, porque mais aves consumindo mais ração. Porém, eu tenho um custo maior da recria e tenho um custo maior da alimentação das aves na produção. O que importa, no final das contas, é que com 5 aves eu deixei de ganhar 53 mil reais com um galpão de 12 mil aves. É um dinheirão. Então eu piorei todos os resultados produtivos e ganhei mais dinheiro. Que é o que me importa. Eu não quero produzir ovos, eu quero produzir dinheiro. Então, esse é um exemplo. Que é a otimização da densidade. Ela foi definida não em relação somente aos parâmetros produtivos, mas muito mais pelos parâmetros econômicos. Um outro exemplo, estou trazendo um pouco mais de complexidade agora. Muda forçada. Também é uma situação que várias perguntas surgem sempre quando me perguntam sobre muda forçada. Então, quando eu mostro uma maneira que pode ser utilizada para definição de uma muda forçada, então é exatamente essa, o enfoque econômico, não preocupando muito com a forma científica que o processo muda, ou com a ética, ou com assuntos legais, enfim. A pergunta é, faço ou não muda forçada do ponto de vista, então, que eu chamo de 18 bom todo e econômico? Eu tenho que levar em consideração, então, algumas variáveis, mas fica mais fácil entender isso olhando em números. Essa tabela é a tabela da guia de manejo da Highline, eu uso porque é um número público, não é de cliente nenhum, ele está publicado e está disponível. O que o guia da Highline fala? Ela diz que com as 80 semanas de idade, em condições ótimas, uma ave produz 346 ovos. Em 10 semanas eu tenho agora 464 ovos. Então vamos entender isso numa outra perspectiva. E o que eu digo é, esqueçam que vocês são produtores de ovos e agora considerem que vocês são investidores do segmento imobiliário. Vocês têm granjas, que são casas de galinha. A galinha vai morar na casa que você tem na granja e vai te pagar. Aí vai te pagar em ovo. Então, quando a gente faz essa conta, a gente passa a ter essa situação. Com 80 semanas de idade, se eu fiz a transferência com 17, eu tenho então 63 semanas na ocupação daquele galpão de produção. Produzi, segundo a guia, 347 ovos,
eu tenho um vazio de 28 dias, então aquele galpão teve um contrato de locação com o inquilino de 470 dias. Para cada dia que essa galinha morou, então ela me deixou 0,74 horas. Esse foi o aluguel que ele pagou. Tá? Se eu faço uma muda forçada, respeitando aqui então toda a mesma lógica de cálculo, tá? Com uma muda forçada, porque ele permanece um período morando na casa sem pagar aluguel, tá? Então no término do meu contrato de locação, cada galinha pagou 0,68 ovos ao invés do 0,74. Tá? Ora, mas ele morou de graça um período, mas também não comeu. Aí quando voltou a produzir, voltou também produzindo ovos maiores que valem mais dinheiro. Ok, tudo isso é verdade. Então vamos transformar isso em números. Tá? Então se eu tenho uma muda forçada, a produtividade média, que era de 78 no primeiro ciclo, ele passa a ser 71,4 comparado aos dois ciclos, ou seja, eu perco 9% de produtividade, ou perco 6% de produtividade se eu fizer isso num cálculo usando a guia de 2013. Mas enfim, não se atém aos números, se atém ao raciocínio. Eu tenho que saber quanto que ele me deixa em valor de ovos com um ciclo ou dois ciclos. Quanto que ele me deixa de dinheiro no esterco com um ciclo ou dois ciclos. Quanto que me sobra de aves para venda no final do lote com um ciclo ou dois ciclos. E o resumo, então isso aqui é só ilustrando o que eu dizendo para vocês, porque a qualidade dos ovos é diferente no primeiro e no segundo ciclo, e porque o valor dos ovos é diferente, eu tenho, então, valores médios diferentes. Nesse caso, o segundo me deu um ovo com derrache de valia 60,98, quando eu fiz os dois ciclos, me deu 61,06. É só para dizer que tem que fazer a conta. O alimento está aqui, um ciclo, dois ciclos, também as rações são consumidas de maneira diferente, os custos das rações são diferentes, o que me dá um custo de alimentação diferente, mas no final das contas o que me importa é isso aqui, a margem bruta por dia. Então qual é a maneira com que eu exploro a produção em que no final das contas a margem bruta é otimizada. Então aqui a gente já colocou mais variáveis dentro do sistema. Eu tenho a variável cria, mortalidade, esterco, venda de ovos, programação. Mas tudo isso pode ser inserido dentro do modelo desde que ele exista, desde que ele seja um bom número que possa nos dar credibilidade em relação aos cálculos que nós vamos fazer. Então, se vamos ou não vamos fazer a muda, por várias razões, mas no final da conta, o que vai nos dizer se é econômico ou não vai ser o cálculo da margem. Mais 20 minutos. Programas nutricionais, então, de novo, a situação do mercado por conta, e agora pensando em nutrição, eu posso ter cenários onde o preço da venda de ovos sobe ou desce, o custo da alimentação sobe ou desce, isso dependendo do mercado. Então, a proposta da nutrição de precisão ou de precisão com decisão levando em conta então tanto os cenários produtivos como econômicos. Não vou entrar em detalhe de cada uma dessas possibilidades de redução do custo, mas uso de matérias alternativas, melhoria do aproveitamento dos nutrientes, programa de manejo, a ligação do produto final, são todas possibilidades nutricionais que vão então atuar nesse balanço entre o custo. Então eu trouxe aqui um exemplo muito simples, só para que a gente entenda esse conceito. Nos encontramos um dia, o Dr. Francisco e eu conversamos ali na mesa do bar, tomando uma cerveja, grande água Ricardo, grande Adriano, Dr. Francisco, estamos conversando, ambos produtores de ovos, granjas muito similares. E ele me pergunta: Ricardo, quantos ovos você produz? Há 70 semanas. Lá na minha granja, o meu número é 295.
Tá? E aí, o doutor Francisco fala, puxa vida, cara, na minha granja eu só consigo 290. Tá? A postura média na minha granja, então, é 81, na dele é 79,7, ou seja, ele é 1,3% pior do que eu. Tá? E na conversão alimentar, quilos de ração por caixa, então o Dr. Francisco gasta 790 gramas de ração mais por caixa do produzido, e ele volta para casa chateado. Puxa vida, produzo maus ovos, tá? Sou mau produtor, tá? Mas aí no meio do caminho, lembra? Poxa, eu esqueci de perguntar para ele quanto custa a ração. Ele disse, Francisco, a minha ração custa 320. Ele disse, opa, agora levei vantagem, porque na minha granja eu faço uma ração de 310. Tá? Então o custo, a conversão alimentar, começa a ficar diferente. Eu gasto 14,57 em ração, ele gasta 14,36. Os outros custos são muito parecidos. Então o custo de produção da granja foi 22,57, na do Francisco 22,36. Então ele tem uma vantagem de 21 centavos. Mas como ele produz 1.400 caixas menos, ele vende menos ovo. Então, enquanto eu produzo 81.444 caixas, ele produz menos 1.390 caixas. Mas eu gasto R$37 mil a mais na alimentação das aves, porque eu tenho a ração mais cara. Quem ganha mais dinheiro? Depende. Depende do quê? Depende da margem da venda dos ovos. Então, porque o custo era R$2,57, então quando o preço de venda dos ovos é exatamente o preço de venda, de margem de zero, quem produz mais barato tem vantagem. E essa vantagem ela desaparece quando essa margem virou uma margem de 4,29. Então, até uma margem positiva de 4,29, nesse caso, representa 20% do custo, é melhor produzir mais barato mesmo que produza menos. Que foi exatamente a situação que aconteceu durante todo o período pandêmico. Se comprava o milho caro, se comprava o soja caro, o custo da alimentação era muito alto e o preço do milho, do ovo no mercado não valia. Nesse caso, o que é que se faz? Você mantém uma nutrição para uma máxima de performance ou você aceita uma perda de performance para salvar dinheiro na produção, porque o alimento é caro? Os produtores que optaram pela segunda alternativa perderam menos dinheiro. Continuaram perdendo, mas perderam menos. Então, isso que eu digo, que é o uso da informação para tomar decisão em plano. Muito rápido aqui, é só um exemplo de que, passando um programa de 4 fases para 6 fases, dependendo do custo e da quantidade alocada de cada ração, podemos reduzir o custo. Nesse caso, dados reais lá no México, reduzimos, no passado de 4 para 6, reduzimos mais de 2%. Quando incluímos matérias-primas alternativas, reduzimos a mais 6%, ou quase 7%. São possibilidades que eu não vou entrar em detalhe. O peso dos ovos muda ao longo do ciclo. Nós podemos fazer esses ovos um pouco maiores ou menores para fazer a nutrição. E a pergunta é qual que é o melhor peso? O melhor peso depende de duas coisas então: de quanto vale o ovo no mercado e de quanto custa para que eu mexa no peso desses ovos. Se eu trabalho com mais nutrientes, o custo da alimentação aumenta. Se o valor dos ovos também aumenta de acordo com o tamanho deles, então em algum momento aqui eu tenho o meu ótimo econômico. Não posso estar aqui o suficiente, mas também não adianta eu estar para o lado de cá, porque existe um limite superior, existe um platô. E agora 10 minutos para falar de modelagem econômica, que talvez seja uma coisa um pouco mais complexa e alguma coisa na qual vocês não estão tão familiarizados. Então, de novo, a questão, a pergunta é essa: as decisões técnicas na granja são as melhores do aspecto econômico? Como eu disse, não adianta tomar decisões só olhando o retrovisor.
Eu quero que as análises sejam preditivas, eu quero que as análises sejam prescritivas, porque eu quero tomar a decisão hoje de como é que eu vou ganhar mais dinheiro amanhã. Então essa é a figura, a imagem que ilustra esse documentário. Por melhor que seja o retrovisor, por mais tecnologia que exista no retrovisor, o retrovisor mostra o que tem para trás. O gestor do negócio ele tem que olhar para frente. É o que está para frente do para-brisas. É isso que vai dizer como é que eu vou tomar a decisão hoje. A pista está livre, pega acelerador. Tem uma curva fechada, tira. A pista está molhada, tira. Tem polícia, tira. Então é assim, depende do que eu tenho na visão do para-brisa. É isso que me faz tomar a decisão da forma com que eu dirijo o meu carro, a minha empresa agora. E se a visão não é boa, eu tenho que ter ferramentas que me dêem uma melhor visibilidade. E a modelagem econômica é uma delas. E vou trazer para vocês dois conceitos do que são modelos. Esse primeiro conceito diz que os modelos são a abstração e a simplificação do mundo. É capaz de integrar as principais interações do comportamento do sistema estudado. Ele pode ser manipulado a fim de prever consequências da modificação de um ou vários parâmetros sobre o comportamento do sistema. E um segundo diz que essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E a gente viveu um monte de modelo errado durante a pandemia, não foi? A gente via aquelas curvas de mortalidade dizendo que não, agora vai baixar. Baixar o porcaria nenhum. Aí vinha uma outra onda. Mas por que aqueles modelos de predição não funcionavam? Porque as variáveis não eram conhecidas. Quantos surtos de Covid nós enfrentamos até então? Nenhum. Não existe conhecimento prévio. Então era pura adivinhação. Mas em produção de ovos não. A gente está nesse negócio há vários anos. Eu sei como é que se comporta esse mercado. Eu sei como é que é o alojamento, eu sei como é que ela é plantada, eu sei como é que é o clima, eu sei de tantas outras variáveis que eu posso sim começar a prever o futuro com um grau de acerto bastante grande. E se o modelo tem um grau de erro aceitável, por que não utilizá-lo? Quando nós temos uma situação que acontece qualquer situação que muda o cenário, a gente não sabe para onde nós temos que ir. Vou aumentar, vou diminuir, vou para a direita, para a esquerda, não sabemos. Agora, o que não pode é o modelo me levar por uma situação que me deixa mais distante do que é a resposta correta. Se o modelo me diz que a resposta é essa, é aceitável, porque eu estou mais próximo da correta. Eu não sabia qual era a correta. Se a resposta é esta aqui, também não foi perfeita, mas ele me levou mais perto para a situação correta. Se soa um alarme de incêndio aqui, todo mundo sai correndo. Para onde? Tem gente que sabe onde fica exatamente a saída de emergência. Tem gente que não. Mas se eu for pelo menos para o lado certo, a chance de eu conseguir encontrar a saída, então nessa ilustração, se a saída é aqui, se eu vier para cá ou vier para cá, eu tenho uma chance boa de encontrar a saída de emergência e sair vivo, porque se eu for para o lado errado, caixão. Então é isso que o modelo nos permite, é saber para que lado nós vamos. Então essa é a ideia. Duas perguntas simples. O modelo gera melhores previsões que poderíamos fazer sem seu uso? Segunda pergunta. Existem modelos alternativos que oferecem melhores respostas? Se a resposta for sim para a primeira e não para a segunda, por que não usar? Eu não vou usar, Ricardo, o seu modelo porque eu tenho um melhor. Ótimo, use o seu. O seu é perfeito, Ricardo? Não é. Mas o ótimo é inimigo do bom. Se você ficar esperando o perfeito, você não vai encontrar nunca. Então use. Vou ficar disponível. Se essa é a situação. Sim, o modelo gera a melhor previsão que o nosso oficina.
foi dito, as variáveis são várias, se interrelacionam. E por que então usar modelo de uma função? Para utilizar o negócio de forma holística. Para responder rapidamente as mudanças dos cenários e porque isso nos permite, então, tomar decisões estratégicas mais adequadas. Opa, perdão. Então essa é a situação. Quem de nós previu uma pandemia de Covid? Ninguém. Quem de nós sabia da ordem, da grandeza, das consequências que causaria no nosso negócio de autos comerciais? E quem de nós já conhecia a melhor maneira de reagir frente a esse novo desafio? Tudo isso para nós era novo. Agora, o que é interessante nos modelos é que eles podem simular. Se acontecer isso, eu vou para lá. Se acontecer aquilo, eu vou para cá. Então a gente pode simular os vários cenários sem ele ter acontecido. Então essa é a grande jogada. Então se eu tenho uma leitura do mercado, possibilidades de movimento, então eu posso simular esses cenários e estudar o impacto disso sobre então, o meu resultado econômico. Então eu faço ao mesmo tempo uma modelagem produtiva, trabalho com os parâmetros produtivos, dentro ou conhecendo as interações que existem na nossa empresa em particular, estudamos então o resultado econômico também de acordo com os vários e diferentes cenários econômicos que a gente pode prever à frente. Então esse é o último exemplo, cumprir o horário, que é a aplicação de ferramentas de modelagem para identificar respostas econômicas. Nós temos um portfólio de soluções. Esse portfólio de soluções ele é composto por diferentes módulos, e um desses módulos é exatamente o módulo de calculadores econômicos e de modelos matemáticos econômicos, então, que nos possibilita fazer esse tipo de análise. Nesse modelo nós entramos então as variáveis produtivas e econômicas, identificamos qual é o programa nutricional, identificamos aqui quais são as categorias comerciais de ovos, informamos se queremos um ciclo, 2 ciclos, informamos o período de cada um deles e tudo mais. E uma vez então que todos esses dados estão dentro do sistema, então começamos então a fazer as modelagens naqueles parâmetros. Então eu posso informar de que forma que as minhas categorias comerciais de ovos acontecem ao longo do tempo, como é que os ovos de segunda categoria, por exemplo, se acumulam ao longo do tempo, informo quais são as categorias, os seus preços respectivos e tudo mais, para um ciclo, 2 ciclos e tudo mais, e desenho então de acordo com as nossas situações particulares, como é que os parâmetros produtivos eles vão se comportar. Então, como é que será a produção de ovos se aumentar a densidade, diminuir a densidade, se eu mudar de molinhagem, ou se não importa. Vocês é que conhecem a empresa de vocês e sabem de que maneira que cada alteração ou mudança de uma variável afeta o resultado produtivo. Então a gente tem sempre um comparativo do que existe hoje contra um novo cenário que é esse que queremos construir. Para a mortalidade, para o peso do ovo, e quando nós temos então o comparativo dos diferentes cenários, é que nós conseguimos então traduzir tudo isso em cifras, em números, que é o que nos importa. Então, se eu produzir ovos desta maneira, eu terei este resultado econômico. Se eu altero o meu processo produtivo, ou altero as variáveis econômicas, ele me dá uma outra resposta. E a gente consegue então fazer um comparativo dos diferentes cenários e tomar a decisão por aquele cenário que a gente acha mais possível ou aquele que se adequa mais ao perfil do decisor. Se ele é um pouco mais conservador, ele não arrisca tanto. Se ele quer arriscar um pouco mais, ele vai para um outro tipo de decisão. Enfim, então, resumindo e terminando agora o exercício de apresentação, eu trago aqui um resumo. Então, o que nós comentamos? Foi sobre a ênfase sobre parâmetros produtivos,
que podem levar a decisões equivocadas do ponto de vista econômico. Então não olhem somente o produtivo, olhem também o impacto econômico. Transforme seus parâmetros produtivos em indicadores bioeconômicos, porque mínimo custo e máximo performance produtiva nem sempre significa o melhor custo efetivo. Para que essa avaliação bioeconômica, a zooeconômica, tenha a real utilidade, faz necessário que os dados produtivos de importância econômica sejam extremamente precisos. Então, primeiro, cheque o quão bom é a base de dados. Se eu quero tomar uma decisão onde peso corporal é importante, eu não posso pode pesar 5 aninhos. Não será representativo, então não é só ideia. Então, quanto mais crítico é o KPI, o indicador, mais confiança nós temos que ter. A modelagem permite, então, análise de diferentes cenários e torna as decisões menos dependentes das suposições ou apenas palpites. A gestão com base no histórico passado é reativa, é pouco eficiente, porque olha o que já passou, ao invés da gente tomar as decisões olhando, então, a expectativa do futuro. A gestão do futuro, eu diria que já atual, está se tornando cada vez mais preditiva, buscando antever os acontecimentos e decidindo antecipadamente. Então, já sabendo ou prevendo um caminho que o negócio poderá tomar, eu já tenho a estratégia para quando isso acontecer. Então, portanto, as novas tecnologias e ferramentas de gestão deverão ser incorporadas rapidamente no nosso negócio. Obrigado pela atenção, era essa a mensagem que eu trouxe para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil e imagino que tenhamos ainda um tempinho para perguntas e respostas. Obrigado. Bom, gente, nós temos ainda um pequeno tempo, apesar de que nós estamos precisando passar já para a próxima, para não atrasar muito. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento aqui para o Dr. Ricardo, estamos às ordens. Se apresente. Só um minuto. Bom, sou Santa, mais conhecida como Dona Santa, lá do Limoeiro do Norte. E essa história da avicultura, né, a gente vem um período conduzindo isso. E é assim, cada uma palestra que se vai, é mais um monte de coisas de questionamento que a gente... Isso é bom, até eu diria que isso é muito bom. Só que, se a gente for ver assim, do que foi colocado, umas coisas eu captei, outras coisas ainda não, as imagens aí não estavam muito boas para favorecer o acompanhamento, né? Mas é de certo que muitas vezes a gente até olha pelo para-brisa e planeja olhando pelo para-brisa, mas não chega lá, sabe? Eu não sei se precisa a gente melhorar, porque enquanto há algum período atrás a gente fazia um levantamento de dados, uma análise de conjuntura, que ela avalia um período, hoje poucas horas, né? A coisa muda, e se você não acompanhar esse processo evolutivo, tecnológico de alta, então assim, fica muito difícil a gente ter essa atividade de rentabilidade. Quando a gente entrou pela questão da produção de ave caipira, a gente tinha um mercado que favorecia o produto caipira, né? E aí a gente entrou consciente de que todo mundo instruído, todo mundo capacitado, todo mundo fez curso e nós não chegamos a atingir as metas, a bater nenhuma praticamente das metas, porque quando nós viemos conseguir estabelecer a nossa produção, todo mundo, pelo menos nesse estado do Ceará, já produzia ovos caipira, galinha caipira. Então isso não foi problema. Aí nós vem os outros problemas aí da história da comercialização, das certificações, todo esse processo
embasado em muitas exigências e que tem sido assim muito difícil. Eu nem falo do período de pandemia, porque eu acho que até favoreceu. Assim, não tivemos dificuldade para comercializar nesse período. Eu acho que até favoreceu para nós da agricultura familiar. Estou falando nós pequenos produtores lá do campo da agricultura familiar. Mas enfim, é preciso que a gente tenha realmente essa questão do planejamento, essa questão quando tu fala que é preciso que a gente tenha a palavra, as várias alternativas, por exemplo. Pode correr o risco também de não acertar nenhum alvo, pode correr esse risco, a gente corre isso toda hora, né? Enfim, eu acho que, eu não estou dizendo isso para desmotivar, não. É para que a gente possa ter mais firmeza, Eu acho que nós precisamos, assim, você trouxe algumas coisas, eu estava falando isso, eu dizendo assim, o que é que tem a ver o avião com a galinha? Tem a ver o que está trazendo. Aí tu trouxe um processo histórico que veio lá, não sei de onde e tal. E aí, quando a gente vê a atualidade de hoje, tudo isso, aí eu começo a imaginar essa história. Mas é preciso a gente ter esse caminho para trilhar. Assim. Eu tenho muita dificuldade. Se eu fosse fazer perguntas de cada um dos temas que você abordou, seriam várias. É só assim para dizer que eu agradeço essa participação, de ter participado, a gente está aqui. Com certeza fica alguma coisa para a gente melhorar o nosso planejamento. Eu não vou esquecer nunca de alguns exemplos que você colocou ali, porque eu estava só me perguntando, o que é que tem a ver? Aí no final das coisas a gente já começa a ver o que tem a ver. Eu ainda comentava com a colega, né? Então, para agradecer esse momento e para dizer que essa história está sempre em evolução, a história da produção, a história da rentabilidade, né? E são muitas coisas que é preciso ter. Não dá para se pensar em ter um projeto economicamente sustentável se ele não estiver dentro dos parâmetros de sustentabilidade, né? E muitas vezes a gente não está nesse planejamento, a gente não tem esse conhecimento. Muitas vezes os técnicos também deslizam, né? E às vezes a gente, aí a corda sempre arrebenta do lado menor que é do produtor. Mas enfim, estamos aí nessa empreitada e a gente vai continuando. Obrigado pelo comentário. Por favor, não deixe de olhar o espelho. O retrovisor. O retrovisor. Exato. Porque também é exatamente quando nós dirigimos o carro. O que eu quis dizer é que a gente não pode dirigir o carro só olhando o retrovisor. Nós temos sim que olhar o retrovisor. Mas a gente tem que olhar muito mais para frente do para-brisa do que da imagem do que está para trás. Porque o que está para trás já passou. Mas ele já passou, mas trouxe ensinamento. Então é isso que é a outra mensagem. A base de dados existe porque já aconteceu. E o que já aconteceu nos ensina muito, desde que nós possamos então analisar o que aconteceu. E quando a gente analisa, é exatamente como a senhora se sentiu. O que o avião tem a ver com o outro? Porque as variáveis hoje são tantas, e muitas a gente não entende a interação, que fica difícil o que a gente chama de ligar os pontos. Existem vários pontos que são as várias variáveis, vários fatos que ocorrem. Eu vejo muito disso, eu vi que a galera ganhou dinheirinho com isso, principalmente um elo dessa cadeia que é o atravessador. O atravessador ganhou muito dinheiro na minha região nessa época. Mas assim, eu te pergunto, levando em consideração o aumento dos insumos, o que foi que freou, o que foi que impediu que o produtor de ovos no cenário nacional ganhasse dinheiro nesse período que o consumo aumentou? O que foi que fez com que ele não gaste dinheiro? Custo de produção, Thiago. Custo de produção. São intermediários, sim, o intermediário ganha dinheiro. Porque ele compra e revende colocando a margem dele. Mas quem produz ovos ou quem produz leite, a vaca está lá e tem que ser ganhada. Não importa quanto vão pagar pelo leite, tem que tirar o leite, tem que vender o leite lá de cima. Ou vende para quem vai consumir. E o ovo é assim. O ciclo do ovo, também como da vaca, é um ciclo longo. Uma vez que
o pintinho foi alojado, se investiu na recria. Ela começa por ovo, Tem que escoar. mas o custo sim, o custo foi o que fez o produtor perder dinheiro. Posso continuar motivado? Sim, agora vai melhorar. Agora vou entrar. Pode entrar. Ok, gente? Eu queria, em nome aqui da coordenação, aqui do PEC Nordeste, agradecer aqui ao Dr. Ricardo Ito pela essa bela apresentação e, bom, muito obrigado e um bom retorno às nossas origens lá para onde nós viemos, ok? Obrigado, Francisco, e obrigado para vocês que numa sexta-feira à tarde vieram aqui, não dormiram, eu fiquei olhando para ver se tinha gente dormindo, então muito obrigado pela presença e obrigado pela presença. Bom, gente, para a gente não atrasar muito, vamos dar sequência aqui à nossa programação e a palestra seguinte agora é o Dr. André Costa vai falar sobre o uso de eubióticos na agricultura com foco na qualidade intestinal, ok? Volto a dizer, palestrante, o Dr. André Costa, eu fiquei um currículo dele aqui. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, conclusão em 2007. Pós-graduado, mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais, na área de produção e nutrição animal, conclusão em 2010. Também fiz meu mestrado lá nesse setor, no Gladys João Campos. MBA em Gestação de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em conclusão em 2022. Atuação profissional, responsável técnico pelo matrizeiro, no caso incubatório de cortes e abatedouros da empresa Granja Brasília Agroindustrial Avícola S.A., gestor técnico comercial na empresa Polinutri Alimentos e coordenador técnico de aves na empresa Farmabase Saúde Animal. Com a palavra do Dr. André Costa, o senhor dispõe de 1 hora e 20 minutos para a apresentação, ok?